paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo aqui pelo Facebook e para vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Estamos na sala do Facebook e na sala do YouTube. Como eu falei para vocês, que nós estaríamos ministrando a palavra nesta noite, né? Às 10h30 da noite, nós estaríamos ministrando a palavra. Então, neste momento, cumprindo com a promessa, está aqui o servo, né, de Deus e conservo de vocês, ministrando a palavra nesta noite. Então, eu quero desde já, a gente chegou da igreja agora, tá? Faz mais ou menos uns 40 minutos que eu cheguei da igreja. Foi o tempo que eu jantei, tomei um cafezinho aqui com pão, né? E a gente veio feliz porque não só adoramos o Senhor, mas também uma alma se salvou. Deus salvou uma alma após o culto da ministração da palavra. Deus salvou uma alma, então a gente está feliz. Daqui a pouco vocês vão ver aí que já está sendo enviado para o YouTube, e vamos colocar no YouTube e no Facebook. A gente está colocando aí para vocês verem o mais novo soldado que faz parte do reino de Deus aqui na terra, tá? Então, agora eu quero convidar todos vocês para juntos nós lermos a palavra que se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia aí, eu quero dizer que a minha coordenadora, o sistema dela apagou, né? Ela caiu na cama, não aguentou não, porque a gente largou hoje quase 3 horas e super cansado. Eu fiquei estudando até às 7, a hora de ir para a igreja, e agora estou aqui de novo. Então ela foi descansar um pouco, porque daqui a pouco, lá para as 3 horas da manhã, a gente está saindo para o trabalho. Então, vamos lá. Deus, Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco, né? Então vamos lá. Amados que estão aí no YouTube nos assistindo, abre a tua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, versículo de número 1. É um texto conhecido, mas veja bem, a gente tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que assistem essa live junto com a gente. E muitas delas não são evangélicos. Alguns são afastados, outros nunca foram evangélicos. Então, eu pedi a Deus uma palavra para hoje e acredito que foi o Espírito Santo que me concedeu essa palavra para eu ministrar para vocês nesta noite. Então eu quero aproveitar essa grande oportunidade que Deus nos dá e ministrar essa palavra. Então, vamos agora ler aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 3. Diz assim o texto sagrado: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Até aí. Olha a nossa meditação, né? Obrigado, Deus, por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos agora. Eu peço a Deus que ilumine a minha mente para que eu possa explicar para vocês essa palavra da parte do Senhor. Estamos aqui de posse de uma palavra que
deixa bem claro a procedência de um dos homens mais ricos de Jerusalém. Existia 3 milionários em Jerusalém. Dos 3, um era Nicodemos, um dos homens mais ricos de Jerusalém. E não só rico, mas também muito observador, muito temente a Deus, tá? Um homem de bom testemunho, de muito bom exemplo, cumpridor da lei, ele tentava de alguma maneira cumprir com os ritos da lei mosaica, a Torá. E Nicodemos, ele era também um juiz, pois ele fazia parte do Sinédrio. E o Sinédrio era o tribunal, ou seja, o mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte o sumo sacerdote, o atual e os anteriores, no caso, né? E chefes religiosos, anciãos e professores da lei. Tinham 71 membros, incluindo o presidente, no caso o sumo sacerdote. Então esse era o tribunal religioso de Jerusalém, que era responsável pelo julgamento de todas as causas religiosas daquela nação, né? Então este homem chamado Nicodemos, ele fazia parte desse tribunal religioso, tá? E também o seu nome, traduzido do grego, né? Ele passando pelo grego e chegando à nossa tradução, ele quer dizer vitorioso sobre o povo. O nome Nicodemos quer dizer vitorioso sobre o povo, tá? E tem um significado também, o nome dele em outra raiz, que diz que é sangue inocente. Sangue inocente, o nome de Nicodemos. Tradução. Tem duas traduções. Vitorioso sobre o povo e sangue inocente. Então são duas raízes de linguagem que significa o nome Nicodemos. Essa é a explicação para vocês. Então, amados, a gente vê aqui já, de antemão, um homem que estava atento a todo o movimento de Jerusalém, sendo ele príncipe da sinagoga. Príncipe quer dizer um dos principais, aquele que era responsável pela sinagoga. E o que é a sinagoga? Sinagoga é a casa de oração dos judeus. É onde os judeus se reúnem todo sábado para estudar a lei mosaica ou a Torá, que é também chamado de Pentateuco, que também é chamado de ensino, lei, tá? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os judeus se reuniam para ali estudar a lei, e alguns líderes também se reuniam também para aprender não só a lei mosaica, como aprender também sobre os profetas, tirar dúvida, né? Então, ficar assegurado acerca das profecias que haviam de se cumprir no futuro. Então, estamos aqui diante de um homem eloquente, um homem conhecedor, um homem estudioso, um homem temente, um homem religioso, um homem riquíssimo, um homem que também era humilde, tá? E um homem que conhecia a Deus no sentido literal, tá? Também na prática, porque ele procurava cumprir com os ritos da lei. Mas a gente vê aqui agora uma necessidade em Nicodemos. A gente vai aprender isso agora, que não basta só dizer eu acredito em Deus, eu tenho Deus, eu oro a Deus, eu rezo a Deus, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Isso só não basta, a gente vai aprender isso hoje. Por quê? Nicodemos tinha tudo isso. Nicodemos, ele tinha tudo isso. Ele tinha uma fé em Deus, ele orava a Deus, ele lia a palavra, ele dava esmola, ele tentava de alguma maneira ser agradável a Deus, mas lhe faltava uma coisa. E esse algo que lhe faltava, a gente vai agora mostrar. Porque em meio a um tempo em que justamente Jesus estava na terra. E Jesus veio a essa terra
E ali estava, como a gente sabe, a fama de Jesus era notória em todo o país, não só no país de Israel, mas também em toda a circunvizinhança. Muitas pessoas vinham de fora para buscar ajuda de Jesus. E a gente entende que Jesus, ele por onde passava, ele operava grandes milagres. E aonde Jesus chegava, o triste se alegrava, o morto ressuscitava, o leproso era purificado, o paralítico saltava, o mudo falava, o surdo escutava, o cego enxergava. Irmão, o pobre enriquecia. Olha, e onde ele chegava, a vida das pessoas mudava. E não era diferente hoje, ou seja, não é diferente hoje. Aonde Jesus chega, ele muda. Eu quero dizer para você que ele mudou a minha vida hoje. Tá? Hoje, se eu sou alguém, eu agradeço a Ele. E não é diferente com você. Com certeza, Deus, Ele vai fazer um grande milagre na tua vida, porque você já está começando a dar lugar. A partir do momento que você começa a ouvir esta live, a ouvir essa palavra, aí Deus começa a operar na tua vida. Porque lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o texto diz que é bem-aventurado o homem que escuta essas palavras e que lê as palavras dessa profecia e colocam em prática na sua vida. Então, eu estou contextualizando para vocês entenderem. Então, Apocalipse 1 e 3, você pode ler, que você passa a ser mais feliz quando lê a palavra e quando começa a ouvir ela. E o próprio Jesus disse que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Tá? Então, quando você começa a dar ouvido a essa palavra, consequentemente, você vai começar a tomar posse das bênçãos que Deus tem para derramar sobre todo aquele que lhe dá atenção. Né? Então, vamos lá. Vamos agora entrar no texto para eu explicar verso por verso, para que vocês possam estar, vir a entender, né, a palavra e não ter dúvida. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês colocam aqui nos comentários, tá? Bote lá, faça suas interrogações, que eu vou responder para vocês. Tanto vocês aqui do Facebook, como vocês aí do YouTube podem perguntar, que eu estou pronto para responder, tá bom? Garanto que eu vou tirar a dúvida de vocês. Não eu, mas a pergunta que vocês fizerem, com certeza vai ter uma resposta, tá bom? Então, vamos lá. O texto sagrado diz exatamente assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Já expliquei. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja bem, a fama de Jesus, como já falei, era notória. Então, Jesus era um homem admirado por todo mundo, mas a nata, a massa, aquele povo rico de Jerusalém, né? Aqueles homens religiosos, fariseus, saduceus, né? Eles estavam atentos às obras de Jesus. E é notório as profecias que havia nos profetas acerca do Messias que havia de vir. E Jesus, ele tinha todas as características do dito Messias pelos profetas. E ele fazia coisas que só o Messias iria fazer quando viesse. Então, mediante essas obras, ele chamou a atenção também do Sinédrio, o tribunal religioso de Jerusalém. E eles começaram a interrogar entre eles acerca de Jesus. E a grande massa que ele trazia consigo, por onde passava, 5, 10, 15 milhões, 5, 10, 15 mil pessoas seguindo ele. Então, era notório, chamava atenção. Ninguém nunca se levantou para trazer consigo tantas pessoas e ninguém falava nada mal dele, era só coisas boas. E isso foi chamando atenção, foi crescendo a fama dele, e o tribunal religioso ficou preocupado.
E agora Nicodemos resolve ir ter com Jesus. Ó. E diz o texto que este foi ter de noite com Jesus. Versículo 2. Por que de noite? Uma das razões é que eles, como religiosos, como autoridades que se colocava contra Jesus, que era contra Jesus, eles não queriam demonstrar que estavam aderindo, que estavam se unindo, se juntando, né, a Jesus. Então a gente acredita que o fato dele ter ido à noite é provavelmente pela razão de, ou seja, pelo motivo de não ser visto, né? Porque quando dá 6 horas para os judeus, 18 horas já é outro dia, já é um novo dia. Então eles já se resguardam, já vai dormir. Então Nicodemos esperou esse momento para visitar a Jesus. E Jesus estava à sua espera. Claro, Jesus ele não corre, ele não foge. Sempre que você quiser falar com Jesus, ele vai estar pronto para te ouvir. Isso eu garanto a você. Tá? Você pode não ouvir a voz dele na hora, mas com certeza você vai ter o resultado. Porque ele não decepciona aqueles que buscam a ele. E aí diz o texto o seguinte, que ele foi ter de noite com Jesus. Agora vamos para entrar nesse diálogo, né? Vamos para lá. Vamos lá para Jerusalém agora. Vamos entrar agora na casa de Jesus com ele e Nicodemos chegando. Jesus sentado, Nicodemos lá, agora chegando, senta-se também com Jesus. E agora Nicodemos, bem recebido por Jesus, ele diz, este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi. A expressão Rabi quer dizer mestre, doutor, professor, autoridade. Rabi. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que é que Nicodemos está dizendo aqui? Nicodemos está dizendo que Jesus, consequentemente, provavelmente ele é o Messias. Por quê? Porque ele dizia, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E quem era que Deus havia prometido que estaria com ele, operando esses sinais? O Messias. Você entende? E aí o que acontece? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É muito importante os sinais. Os sinais chamam a atenção. E eu tenho orado a Deus para que Deus venha operar sinais na igreja, através de mim, por onde eu passar, que eu sirva de instrumento para Ele usar e assim fazer acontecer os sinais. Agora, para os sinais acontecer, a gente também precisa ser ousado. Você lembra que Elias chegou para Acabe e disse, olha, não vai chover segundo a minha palavra. E foi embora. E passou 3 anos e meio sem chover. E depois Elias orou, depois de 3 anos e meio, e voltou a chover. Isso é o que? Ousadia, coragem, confiança, fé, convicção, certeza de que existe um Deus que está pronto para ouvir e atender todos nós que estamos aqui trabalhando em nome dele. Tá? Então, entende que para isto tudo é necessário ter fé. E a fé, ela vem segundo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, sua fé em Deus aumenta quando você ouve a ministração da palavra. Então, esta ministração, esta palavra que é viva, seguida do Espírito Santo, vai fazer brotar no teu coração uma fé, um desejo de conhecer mais a Deus, de ouvir mais a Deus, de se entregar para Deus, de servir a Deus. Então é necessária essa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que crê nele, ou seja, em Deus, creia que ele é necessário que todo aquele que se aproxima dele, Deus, creia que ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Entende bem? E aí, irmãos, a gente vê agora o Senhor aqui falando, e no tocante à fé que eu estou falando para vocês, a fé ela tem que ser
pura, genuína, verdadeira, segura e completa em Deus, em nome de Jesus. Deixa eu te falar um fato. Uma certa vez uma mulher, ela ouviu a palavra que diz que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha ou a este monte, lança-te no mar. E se você não duvidar, assim será feito. Então, aquela mulher ouviu essa palavra e foi para sua casa. E ela morava num prédio de apartamento. E na frente do prédio tinha uma montanha. Depois da montanha tinha o mar. E ela ouviu essa palavra e disse, espera aí, vou fazer uso da fé. Lembre que eu disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé você não vai conseguir fazer com que nada aconteça. Porque o que movimenta Deus é a fé para fazer aquilo que você pediu. E aí, vê bem, a mulher vai para o seu apartamento, chega na janela, abre a janela e diz para a montanha, em nome de Jesus, montanha, lança-te no mar. Fechou a porta e foi dormir. No outro dia de manhã ela se acorda e ela vai ansiosa para a janela, abre a janela. E quando ela abre a janela, a montanha está no mesmo lugar. E aí ela olha a montanha no mesmo lugar e diz assim, eu sabia. Você entendeu? Se não entendeu, eu vou te explicar. Ela disse, eu sabia. O que é que ela sabia? Sabia que a montanha não ia se lançar no mar. O que quer dizer isso aí? Falta de fé. Ou seja, ela estava dizendo, ela estava usando uma fé que na verdade ela não tinha. Então por isso nada aconteceu. Certo? Então a fé tem que ser segura, completa, firme, pura, genuína, para poder ser aplicada. E aí o milagre vai acontecer. Certo? Então, precisamos de fé. Nesse caso aqui, vamos lá. Chega ele e se senta para conversar com Jesus. Sabe, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, sinais agora é porque Deus é com a pessoa. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Cuidado com falsos sinais. Existe, pastor? Existe. Cuidado, que o diabo também opera sinal. Para isto é necessário que nós, cristãos, pastores, servos de Deus de modo geral, peça a Deus o dom do discernimento espiritual, para discernir, saber o que é de Deus e o que é do diabo, o que vem de Deus e o que vem do diabo. Porque o diabo ele é imitador de Deus, então ele pode enganar. A Bíblia diz na carta aos Coríntios que ele se transfigura em anjo de luz. Ele pode se transformar em anjo de luz. Ele não é, mas se transforma para enganar. Então cuidado, certo? Então cuidado com os falsos sinais, porque os falsos sinais o diabo faz também. Então para isso é necessário ter um discernimento, procurar saber se é Deus ou se não é. Por isso que muitos estão sendo enganados aí, tá? Por falsos profetas, falsos líderes, que estão... É só você puxar na internet, falsos profetas, você vai ver um monte, operando milagres de mentira, tá? Mas quem está no Espírito discerne tudo, e por ninguém é discernido, é entendido. Então, lê a palavra, orar, servir a Deus, Ele te dá discernimento quando você pedir, e você vai saber quem é e quem não é. Tá? Esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Eita! Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois que Nicodemos faz essa pergunta, né, para Jesus, essa interrogação, é uma interrogação seguida de uma exclamação, tá? Porque ele afirma. E aqui a gente vê Jesus respondendo a ele. Jesus diz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então,
Como é que uma pessoa nasce de novo? Nicodemos ficou perturbado com essa palavra. Ele não entendeu. Porque ele já era velho. Tinha mais de 50 anos. E agora? Como é que ele podia nascer de novo estando já velho? Aí ele se perturba ao ponto de dizer assim, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Interrogação. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ó, como Nicodemos estava preocupado aqui com esse novo nascimento. Mas agora Jesus vai explicar para ele, e eu vou explicar para você o que significa nascer de novo. Né? Provavelmente você não tem mais aquela idadezinha, você não é mais aquela novinha, nem aquele novinho, né? Quem sabe já tem até alguns cabelos brancos, quem sabe a pele já está enrugando, quem sabe? Você sabe, você sente que não é mais aquela pessoa, né? Aquela pessoa vigorosa, né? Então a gente vê por aí que quando o Senhor diz para ele que é necessário nascer de novo, a gente vai aprender esse novo nascimento. Porque eu aceitei Jesus e meu cabelo continuou branco. Eu continuo envelhecendo. Os problemas no corpo continuam surgindo de vez em quando. E aí, como é que se explica se você nascer de novo? Então, esse nascimento não é um nascimento carnal. É um nascimento espiritual. Então, esse nascimento, ele acontece no seu interior. No seu interior. Ou seja, no meu interior. Meu interior. Tá? A gente vai ver isso na palavra. Vamos lá. João, o Evangelho. É só você voltar uma página. Capítulo número 1. 2 páginas. Versículo de número 12. Vamos aprender o que é nascer de novo. Nascer de novo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja, todos que creem em Jesus, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer isso aí? Que ninguém é filho de Deus. Deus só tem um filho. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Agora, quando a gente recebe a Cristo, a gente se torna filho por adoção. Irmão de Jesus e filho de Deus por adoção. E o bom é que nós passamos a herdar tudo aquilo que Cristo vai herdar do seu Pai na eternidade, quando nós partirmos para lá. Então, entende? Aí, aqui diz mais assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, esse novo nascimento não é um nascimento carnal, que necessita de um homem, da conjunção sexual de um homem e uma mulher. É um nascimento espiritual. Quando ele diz aqui, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, certo? Nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, esse nascimento é provocado por Deus dentro de nós. Tá? É isso que Nicodemos não sabe. Vamos para lá, vou voltar para lá de novo. E aí, Nicodemos diz, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura vai entrar no ventre da sua mãe e nascer? E aí a gente vê aqui, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nessa leitura tem 2 pontos que eu observo. Tem lá em cima, na primeira resposta de Jesus, ele diz assim, não pode ver o reino de Deus quem não nascer de novo. Ou seja, lá em cima, no versículo de número 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. O nascimento é esse que eu disse para vocês, que não é um nascimento carnal.
tá? É um nascimento espiritual, dentro de você, no seu interior. As coisas de Deus, elas vêm de dentro para fora, certo? Então esse nascimento, ele brota lá dentro e vai esvaindo-se para fora, ao ponto de todos que estão à sua volta perceber que você é um novo homem, uma nova mulher, é uma nova criatura. E aí diz mais aqui assim, ele diz, não pode ver o reino de Deus. E no versículo de número 5, Jesus respondeu, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que é que a gente vê aqui? Primeiro, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Não vai ver o reino de Deus. Vê. Por que não vai ver o reino de Deus? E o que é o reino de Deus? A gente sabe que o reino de Deus parcialmente é a igreja. Está em nós, dentro de nós. Tá? O reino está aqui, dentro de mim. Certo? A igreja, o templo, a obra, tudo isso faz parte do reino. Então, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A gente sabe que esse reino de agora, ele é parcial. Por quê? Jesus ainda não está reinando 100%. Ele está reinando ainda parcialmente. O reino dele aqui na terra ainda não está completo. É por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor ensinou que quando nós orássemos, nós disséssemos assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus ainda não é feita na terra como no céu. Tá? Mas um dia ela virá a ser, tanto na terra como no céu. Por quê? Porque Jesus vai estar na terra, governando a terra, tá? Com a sua igreja. Mas aí deixa eu explicar aqui. Então o que acontece? Quem não nasce de novo não vai ver o reino de Deus. Por que não vai ver o reino de Deus quem não nasce de novo? Primeiro, quem não recebeu a Cristo como Salvador, quem não mudou de vida interiormente falando, espiritualmente falando, quem não aceitou Jesus como Salvador, que é a palavra e o Espírito que faz a mudança no interior e faz a gente aparecer como uma nova criatura. Então quem não passou por esse processo, não vai ver o reino de Deus. O que quer dizer não vai ver o reino de Deus? Porque, consequentemente, vai morrer, tá? Vai morrer. E no tempo em que o reino de Deus será estabelecido na terra, essa pessoa não vai estar na terra, vai estar no Hades, que é a antessala do inferno. Eita, não sei se você está entendendo bem, mas vou explicar melhor ainda. Tá? O que acontece? Já expliquei a vocês como é o novo nascimento. A pessoa que não nascer de novo, ela não tem a Cristo. Consequentemente, ela vai morrer sem Cristo. Morrendo sem Cristo, ela vai para o Hades. O que é o Hades, pastor? É a antessala do inferno. É um lugar de tormento provisório, onde todos que morrem sem Cristo vai para lá, fica no centro da terra, a pessoa fica ali aguardando em tormento provisório o dia do juízo final, que é quando aquela pessoa vai ressuscitar, tá? Receber um corpo de carne imperecível para queimar e não ser destruído e ser levado para os lugares celestiais por forças celestiais, para ali, diante do grande trono branco, ser julgado e sentenciado, lançado no lago de fogo do inferno, junto com Satanás e todos os seus demônios. Tá? Então, a pessoa que morrer sem Cristo, ou seja, que morrer sem Cristo, ela não vai ver o reino de Deus. Não vai ver o reino de Deus. Por quê? Porque vai estar morta e vai estar lá no Hades, na antessala do inferno. E a Bíblia diz que quem está no Hades só vai ressuscitar depois do milênio. O milênio é um período de 1000 anos que Jesus vai governar a terra, ele vai ser o governador da terra. Satanás vai ser preso, tá? Em cadeias da escuridão, e não vai haver mais tentação. E Jesus vai estabelecer o seu reinado na terra. Então Jesus vai governar a terra junto com a igreja que veio com ele do céu, tá? E vai governar todos que estão na terra. Então vai haver dois tipos de pessoas. Pessoas com corpo glorioso, que são aqueles que foram arrebatados, foram para o céu e voltaram no final da grande tribulação, tá certo? E vai haver pessoas com corpo carnal como esse que a gente tem, o corpo normal. Então, os que têm corpo glorioso, que vieram do céu com Jesus, vai governar com Jesus a terra, as pessoas que estão com o corpo feito esse que a gente está agora.
Por quê? Como é isso, pastor? Porque quando ele voltou, ele não salvou Israel da grande tribulação, tá? E as nações que não foram contra Israel também foram salvas. Então o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar, vai matar todos os ímpios da face da terra, todas as pessoas desobedientes. Jesus vai matar com o sopro da sua boca todas as pessoas perversas. Vai ficar só os que foram a favor de Jerusalém e os judeus. Ali o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar, vai restaurar a natureza. Ou seja, Jesus vai fazer com que a terra se torne semelhante a um paraíso. E nesse paraíso, Jesus vai reinar por 1000 anos junto com a igreja e aqueles que ficaram. A igreja, corpo glorioso, está em santidade, servindo ao Senhor, e é como os anjos, tá? E os que ficaram da grande tribulação são pessoas normais, que ainda se casarão, terão filhos, crescerão, pronto, tá? Mas será tudo governado por Jesus Cristo e pela igreja, aqueles que foram arrebatados e voltaram do céu, tá bom? É tremendo isso. Estou falando de escatologia para você. E aí o que acontece? Jesus vai estabelecer o milênio. Então esse milênio aí, de 1000 anos, é justamente esse. Que quem não nascer de novo, não pode ver. Por que não vai ver o reino de Deus? Porque no tempo em que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra, a terra se tornará um paraíso, essa pessoa estará lá no Hades, no centro da terra, preso na escuridão, com muito calor, sofrendo, sendo atormentado. Vê só. Aí o outro texto, ele diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele já diz entrar. Aí vê bem, quem não nascer da água e do Espírito. A água simboliza a palavra. Espírito simboliza a renovação do entendimento. Ou seja, se você não nascer da palavra, tá, e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Nascer da água e do Espírito. A água simboliza a palavra, ou seja, aderência à palavra, obediência à palavra, submissão à palavra de Deus. Espírito, renovação de entendimento. É você que vivia com a boca cheia de pornografia, cheia de maldade, falando da vida alheia, chamando coisas imundas, né? Você passa a ter uma nova linguagem, uma linguagem erudita, uma linguagem santa, uma linguagem de quem é verdadeiramente um filho de Deus. Porque todo filho, ele se parece com o pai. Você há de concordar comigo. Então, se você é filho de Deus, você tem que parecer com ele. Aí eu pergunto, você que diz ser filho de Deus, aí eu pergunto para você, Deus chama palavrão? Não. Então você também não pode chamar pornografia. Deus fuma? Não. Então você também não pode fumar. Deus fala da vida alheia, trata as pessoas mal? Não. Então você também não pode tratar. Por quê? Porque você é filho de Deus. Então você tem que parecer com Deus. Porque todo filho tem as características do seu pai. Certo? Então você tem que ter as características de Deus. E quais são as características de Deus? Características de santidade, de bondade, de amor. Então você tem que ter, eu tenho que ter, nós temos que ter. Então, nascer da água e do Espírito é isso aí. É ter aderência, submissão à palavra e renovação do seu entendimento. Tá bom? Então, esses que aderem à palavra e vivem uma vida de novidade, então esses daí entrarão no reino de Deus, que é o milênio, período de 1000 anos, quando a terra se tornará em um paraíso. Tá? Então, quem não nascer desta maneira que eu estou falando aqui, segundo a palavra, essas pessoas não podem entrar no reino de Deus. Por que entrar? Porque a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, que for para o céu, e que ele voltar de lá pela terceira vez, Jesus voltar pela terceira vez, ele não vai vir com a igreja. Então, os que vieram, os que são igreja, que vêm com Jesus, eles vão entrar com Jesus no reino dele, ou seja, no milênio, vai fazer parte do milênio. O milênio é o reinado completo de Deus na terra, tá? É quando vai ser na terra como no céu, tudo vai ser na terra como no céu, certo? Então, é isso que acontece, não pode entrar no reino de Deus. E a gente pode ver esse reino lá no livro do Apocalipse, entendendo, porém, que essa renovação do Espírito, eu vou ler mais alguma coisa sobre a renovação do Espírito, que não nasce da água e do Espírito. Então, por exemplo, vamos ler lá em Jeremias 4:4. Você abre a sua Bíblia,
no livro do profeta Jeremias 4:4, o texto sagrado diz exatamente assim, vou ler para você. 4:4 do profeta Jeremias. Diz assim o texto sagrado: circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Misericórdia. Então, Jesus aqui está falando para o povo dele que eles circuncidem o seu coração. Porque o que é circuncisão? Circuncisão era a marca dos hebreus, tá? Os hebreus, eles tinham uma marca para deixar bem claro que eles eram o povo de Deus. Então, essa marca era no pênis, né? No órgão genital, pênis do homem. Essa marca era, quando ele nascia, a criança nascia, no 8º dia ela era levada para ser circuncidada. Então torava ali, cortava o prepúcio do pênis. Era uma dor terrível. Na criança não sofria muito, porque no 8º dia era o momento em que todas as energias, todos os órgãos da criança estava sendo estabelecido. É como se estivesse assim, confirmado. Então eles cortavam justamente naquele tempo em que o corpo estava reagindo, se conjuntando, não é? Se preparando. Então não havia uma inflamação, tá? No 8º dia. Já os homens tinham que cortar na tora mesmo, tá? Então cortava lá o prepúcio, né? Que a gente chama de, no caso de hoje, é como se fosse uma operação, uma cirurgia de firmose. Tora o prepúcio do pênis. Então, circuncisão era isso aí, isso era a marca dos hebreus, dos judeus, para mostrar que eles eram de Deus. E isso era Deus que pedia, tá? Deus mandou que assim fosse, para que eles pudessem sentir ali e ao mesmo tempo provar que eram de Deus. Então, eles, quando circuncidavam a si mesmos, eles se sentiam salvos, os bambambam, os perfeitos, os queridinhos de Deus, mas viviam no pecado. E aí Deus falou dessa maneira, estou contextualizando para você entender. Que adianta? Vocês circuncidaram, para as pessoas vocês dizem que são meu, que eu sou de vocês, que vocês já estão salvos, mas na verdade vocês vivem no pecado. Então eu não quero a circuncisão do pênis, do prepúcio, eu quero a circuncisão do vosso coração. Ou seja, era cortar as maldades do coração, tá? Passar a ter um coração bondoso, reto diante de Deus. Aí é por isso que ele disse aqui, usando o profeta Jeremias: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Obras que são maliciosas, perversas. E aí Deus está deixando bem claro que ia mandar um castigo semelhante a fogo, né? Então, para que isso não viesse a acontecer, que eles circuncidassem o seu coração. Ainda, vendo lá em Salmo 51:10, eu estou falando sobre novidade de vida, né? Então vamos ver lá no livro dos Salmos, de número 51, versículo de número 10, para você ver o que é um novo nascimento, que é nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? É isso aqui, ó. Desculpa. 51:10 do livro dos Salmos, Salmo de número 51, verso 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Coisa linda, né? Aqui é um momento em que Davi, ele pecou contra Deus, e Deus o repreende
e ele se quebranta diante de Deus e deseja a Deus novamente e pede a Deus que venha lhe ajudar e lhe dar um novo coração. E é isso que nós precisamos, um novo coração. Que a gente faça uma circuncisão nesse coração velho e venha a ser uma nova criatura. Ainda assim, vamos lá. Aí ele faz ainda aqui, vamos ver mais sobre um novo espírito. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel, vamos para o livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26 e 27. Vou ler para você. Diz assim o texto sagrado. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Vê? 27. E porei dentro de vós o meu espírito,